Boa tarde, meus amores. Como vocês estão? Muito bem. Hoje é dia 19 de agosto e nós vamos estudar um pouquinho de ciências naturais. Nós vamos falar aí sobre os animais, sobre seres vivos, sobre o planeta e outras coisas mais. Nós vamos começar então nosso conteúdo de ciências no capítulo 1, na unidade 3, olhando essa paisagem maravilhosa que eu sei que todo mundo gostaria de estar lá, curtindo essa praia. Eu gostaria de estar lá. Ah, que céu lindo. Olha a água. Ai, pena que eu não posso sair daqui para ir para a praia agora, porque agora é a hora da gente estudar. Então, você já viu algum desses animais aí? Já foi no zoológico, já viu em algum lugar, né? Sabe alguma curiosidade a respeito deles? Qual tipo de ambiente que eles vivem, você sabe? Onde é que vivem os animais, gente? Né? Os animais, eles são seres vivos assim como nós, né? E ao longo do tempo eles foram se adaptando ao espaço onde eles deveriam, né, deveriam viver, que são chamados de habitats. Nome diferente, né? Então, algumas dessas adaptações elas foram essenciais para a conquista do ambiente terrestre. Há características que tornam um animal capaz de viver na terra e incapaz de viver na água. Os gatos, por exemplo, vivem em ambiente terrestre e não são adaptados a viver na água como o peixinho, não é isso? Então, olha só essas imagens aí, vocês estão vendo esses macaquinhos aí? Ó. É possível notar seres terrestres vivendo em um ambiente gelado. Sim, é possível porque esses animais eles desenvolveram um conjunto de adaptações. Então, para que os animais possam conviver em determinados ambientes, eles precisam, né, se adaptar a esse ambiente, né? A estrutura da pele, do corpo, tudo isso vai ter uma influência no lugar, né, de habitat ou habitação desses seres vivos, né, dos animais, ok? Existem vários tipos de habitats no planeta Terra, mas por enquanto serão estudados dois grandes grupos, tá? O habitat terrestre e o aquático, tá? Então, animais de ambientes terrestres, os seres vivos, eles surgiram, né, aí na água e só passaram a habitar o ambiente terrestre depois de milhões de anos, conforme aqui escrito. Assim como as plantas, os primeiros animais, eles habitavam apenas ambientes aquáticos e só foram capazes de sobreviver no ambiente terrestre depois de muitas adaptações, tá? Então, você sabe qual grupo de animal deu origem aos animais terrestres? As primeiras adaptações que possibilitaram os animais viver no ambiente terrestre surgiram em um grupo de peixes. Esses peixes, diferentemente de outros, possuíam ossos e músculos nas nadadeiras. Essas estruturas podem ser comparadas às estruturas de um braço e permitem a esses peixes se sustentarem e se locomoverem fora da água. Gente, muito interessante. Existem outras características que limitam a presença de certos seres vivos em determinados ambientes, tá? Então, nem todos, por exemplo, o ser humano, ele é um ser terrestre, tá? Ele vai lá, ele nada, mas ele não foi, né? O lugar o habitat do ser humano é na terra, ok? E aí você pode ver aí o mergulhador com os peixinhos. Dá para você, né, identificar as características que ajudam o peixe a viver na água. E aí, olha só, que interessante. Os peixes, eles nadam aí, né, naturalmente. Mas o mergulhador precisa de equipamentos que vai fazer com que ele respire lá embaixo d'água, porque ele não foi, né, adaptado para viver dentro d'água, só dentro d'água, tá? Além deles, ele ainda tem que utilizar o cilindro de oxigênio, como eu disse, para ficar submerso e respirar. Olha que interessante, né?
Então, os animais terrestres retiram o gás oxigênio da camada de ar que envolve o nosso planeta, o planeta Terra, denominada atmosfera. A respiração é o nome dado ao processo de absorção desse gás oxigênio retirado do ambiente e de eliminação de gás carbônico vindo do metabolismo de um animal. A respiração pulmonar é uma das formas pela qual o processo de troca gasosa acontece em animais terrestres. E aí você vê aí a bonequinha respirando muito bem, ok? Respiração pulmonar. Como o próprio nome, né, vem através dos pulmões, eles são responsáveis pela nossa respiração, tá? Eles têm movimentos semelhantes aos balões de ar, tá? Assim ficam cheios de ar quando respiramos e se esvaziam quando expiramos. Os animais que realizam respiração pulmonar possuem 2 pulmões, localizados um de cada lado do peito, ok? Os pulmões possuem muitos vasos sanguíneos. O gás oxigênio que chega aos pulmões é captado pelo sangue, então é distribuído para todas as partes do corpo, tá? No Eu Cientista você tem aí uma atividade falando sobre os animais terrestres e o que você acha de observar lá de perto como eles são. Então você teria que aí ficar acompanhado de um responsável para você fazer uma observação de um animal terrestre ou no seu quintal, próximo da sua casa, que é essa atividade aqui. Ok? Muito bem. Então vamos continuar. Agrupar os animais terrestres, né, dos aquáticos é uma das maneiras de classificá-los, tá? Porém, alguns animais terrestres têm adaptação que lhes permite viver em meio aquático, como hipopótamo, jacarés e crocodilo, que vivem na terra e também na água, assim como determinados animais aquáticos que, por respirarem por meio de pulmões, conseguem viver bem em ambiente terrestre, como os elefantes marinhos e as foquinhas. Olha aqui que gracinha. Muito bem, tá? Os ursos polares, eles fazem mergulhos rasos quando estão perseguindo presas, sim, navegando entre blocos de gelo ou à procura de alga marinha. Costumam nadar em profundidade de 3 a 5 metros. Eles podem permanecer submersos até 2 minutinhos, viu? É possível encontrar aves tanto no habitat aquático, né, quanto no terrestre. Algumas delas, elas são chamadas de aves marinhas, como é o caso do pinguim, o qual, além de se alimentar de organismos marinhos, passa uma significativa parte de sua vida no mar, ok? E é um excelente mergulhador. Quem já viu aquele filmezinho do pinguim, né? É bem legal, você consegue ver todos eles lá pulando e mergulhando, tá? Então, se bater saudade, assiste aí de novo. A maioria das aves, elas podem voar, pois elas desenvolveram com o tempo adaptações que facilitaram esse fenômeno. Com o corpo coberto de penas, os seus ossos são leves e ocos, tá? Bem oquinho. E os sacos aéreos, que se enchem de ar. Apesar de terem diferentes características, por exemplo, as aves que voam e aves que não voam, e também aves marinhas, são considerados animais terrestres por terem mais adaptações a ambientes terrestres e viverem a maior parte da sua vida neles. No Mão na Massa, na página 139, você tem essa atividade aqui bem legal, cheio desses animaizinhos, que você vai ter que fazer o quê? Você vai observar os animais, tá? E você vai contornar apenas os animais que são terrestres, tá? Não aquáticos, só os terrestres, ok? Aí, para saber mais, sabe quanto tempo uma tartaruguinha marinha consegue ficar embaixo d'água? Entre 10 a 30 minutos. Bastante tempo, né, gente? Quanto mais ativas, menos tempo mergulhando. Quando sobem para respirar, ficam acima da água de 2 a 3 segundos.
É o tempo necessário para eliminar o gás carbônico acumulado durante o mergulho e inspirar o oxigênio e fazer aquele mergulho novamente, tá? Mas se quiser, a tartaruga pode permanecer na superfície por mais tempo, por exemplo, boiando para se aquecer, se alimentar, se orientar e copular, tá? Por que elas precisam subir a superfície para respirar? Então vamos lá, olha só que legal. Fizeram essa foto aqui, ó, que linda, né? Com certeza é um mergulhador. Porque as tartarugas marinhas, elas têm respiração pulmonar e elas precisam subir para ter acesso ao gás carbônico da atmosfera. Elas não tiram gás oxigênio da água, né? Como fazem os peixes através das brânquias. Apesar dessa limitação, as tartarugas são ótimas mergulhadoras, pois seu eficiente sistema de transporte de oxigênio permite um mergulho mais demorado com pouco oxigênio. Que legal! Aí no 141, na página 141, Aprender Brincando, você vai ler essas alternativas do box e vai completar as frases, tá? Com cada uma delas, não tem palavra repetida, tá? Deixa eu ver. Não tem. E na número 2 você vai relacionar, tá? O habitat do sapo, do camelo, da baleia, o animal que pode voar, ambiente terrestre, animal de ambiente aquático, e você vai aqui, ó, correlacionar com esses animais aqui, ver qual que se encaixa em cada uma dessas características. Tá bom, meus queridos? Então, aqui ficou a nossa aula de ciências naturais, espero que vocês tenham gostado, e a tia vai já fazer a correção dessas atividades com vocês, tá? Já estava me esquecendo, tem a fichinha. Você só vai fazer a fichinha da página 79, que é essa daqui, ó. Tá vendo? Tem uma palavrinha cruzada aí pra você fazer. Você vai separar animal aquático de animal terrestre, tá? Bem facinho, né? Aí na página seguinte você vai fazer o quê? Escrever em cada quadrinho quantos exemplos de cada um dos animais listados aparecem no desenho. Então você vai olhar aqui e você vai escrever aqui a quantidade e o exemplo. Na página 81, olha que legal, tem isso aqui que eu sei que vocês adoram fazer, pintar, para vocês descobrirem aí qual é o animalzinho, tá? Na letra A, você vai dizer qual é o animal da figura 1, se ele é terrestre, se ele é aquático. E no 2, os animais da figura 2 respiram por meio de pulmões ou pelas brânquias, tá? E na página seguinte, 82, você vai ligar o animal aquático à sombra dele. Olha que legal! Gente, muito legal, adorei essa atividade, tá? O aquático e aqui o terrestre, cada um tem a sua sombra certinho, tá bom? Então, são essas nossas atividades, né? E eu espero que vocês curtam bastante. Beijo, queridos!